Rádio Piauí. Olá, está começando o Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. E eu, Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista, tenho ao meu lado a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu. Oi, gente. E o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Opa, Toledo. Opa! Bom, nós estamos no foro de número 52, o primeiro do nosso segundo ano. E para comemorar a longevidade do programa, inesperada para todos nós resolvemos sair do nosso estúdio, onde sempre gravamos, e gravar no auditório da Escola de Comunicação da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Haja balbúrdia, pessoal. A gente agradece a presença de vocês. Bom, vamos então aos assuntos da semana. A gente começa o programa falando das ações do Congresso para tutelar um presidente que parece viver eternamente no estágio ou no reino da minoridade. Na última semana, o Centrão no Congresso começou a articular medidas para permitir, entre outras coisas, que os deputados derrubem decretos de Bolsonaro. Ao mesmo tempo, Rodrigo Maia e sua turma agem para ocupar o vácuo da articulação política em torno da reforma da Previdência. No segundo bloco, a gente fala sobre o presidente Jair Bolsonaro, que na semana passada compartilhou um texto de um cidadão anônimo, cidadão que dizia que o Brasil era ingovernável, fora dos esquemas tradicionais de conchavo. O Bolsonaro sugeria, como Jânio, que estaria preso a famosas forças ocultas que assombravam nos idos de 60 e 61 o presidente da Vassourinha. O Bolsonaro deu fôlego às manifestações contra o Congresso, marcadas para o próximo domingo, dia 26 de maio. Mas o próprio bolsonarismo está dividido em relação a esse estranho ato. A gente discute as intenções e contradições desse movimento e os desdobramentos que ele pode ter. Por fim, no terceiro bloco, a gente vai falar do decreto assinado por Bolsonaro que ampliou o acesso às armas no país, beneficiando, obviamente, a fabricante Taurus, que até amanhã de hoje poderia vender fuzil feito sabão em pó, mas houve um recuo. A gente vai tratar desse decreto, tratar da alteração que houve hoje de manhã, quarta-feira, enquanto gravamos o programa aqui na UFRJ. É isso daí. Venha com a gente. Muito bem. Com a base do governo desarticulada e inoperante, o Centrão decidiu dar as cartas. Na semana passada, alguns partidos começaram a esboçar medidas que podem impor limites às medidas provisórias assinadas pelo governo e derrubar os decretos assinados pelo Bolsonaro. Isso tudo num cenário em que o governo depende da boa vontade do Congresso para aprovar não só a reforma da Previdência, mas também a MP, a medida provisória da reforma administrativa, que deve ser votada hoje, né, Toledo? Sim. Se não fosse votada, correria o risco de caducar e o governo voltaria a ter 29 ministérios. O desenho institucional do bolsonarismo estaria anulado. Malu, tudo isso sinaliza que a gente está às voltas ou às portas de um parlamentarismo branco diante da constatação que o Bolsonaro não sabe ou não quer governar o país? Bom, essa é a intenção do Rodrigo Maia, né, e do grupo dele no Congresso, o Centrão. Na verdade, assim, como eu estava dizendo ontem no Twitter, de tédio não se morre, né? A gente planeja o programa de um jeito, daí nessa terça-feira a gente teve dois movimentos opostos. O primeiro foi uma reunião do Bolsonaro com o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, em que eles acertaram ali que vão votar hoje, quarta, a reforma administrativa, a MP 870, e o Rodrigo Maia teria aberto mão, o Bolsonaro disse que não queria, não faria mais o tal Ministério das Cidades que tinha sido prometido para o PP. Aí tudo parecia bem, a bolsa subiu, já estava falando com gente ontem no final da tarde no mercado dizendo não, agora vai dar certo, o Bolsonaro entendeu que ele não pode querer emparedar o Congresso. Aí daqui a pouco pula, eu estava no telefone com o cara pula, a Bloomberg, Rodrigo Maia rompendo com o Major Vitor Hugo, dizendo que não fala mais com ele, porque afinal de contas ele... Major Vitor Hugo, o líder do governo na Câmara, que a gente chama carinhosamente de o líder dos miseráveis. Cabeção. Aí que o Major Vitor Hugo compartilhou em rede de deputados uma imagem que eu até tenho aqui, não vai dar para mostrar pro pessoal, mas é um cara no Congresso carregando um saco de dinheiro onde está escrito diálogo. E o Rodrigo Maia ontem mostrava para todo mundo na Câmara, olha o que ele compartilhou, não sei o quê, estava bravo, dizendo que não ia mais falar com o
Vitor Hugo e deu um passa fora no Vitor Hugo numa reunião de líderes com todo mundo assistindo, dizendo que não tem mais interlocução com o Congresso. Então, o que todo mundo está se perguntando é como é que isso vai ser. O que eu acho que vai ser, pelo que eu apurei, conversei com deputados ontem também, conversei com um monte de gente que estava ali monitorando esse movimento. No fundo é o seguinte, o Centrão e o Rodrigo Maia são sensíveis a essa movimentação digital aí, a mobilização digital das milícias e tal. Eles não querem ser acusados de estar emparedando o governo, de estar querendo inviabilizar o funcionamento do governo. Então, o que eles estão dizendo para as pessoas nos bastidores? A gente vai votar essa MP administrativa aí com o número de ministérios que o governo quer. A gente vai aprovar as MPs, tem uma MP de empresas aéreas, tem outras MPs aí na fila, todas para caducar dia 3 de junho. São 11 medidas provisórias que estão na fila. A das empresas aéreas foi votada ontem. Foi votada ontem, isso. A gente vai votar isso aí e a gente vai votar a reforma da Previdência. Imaginei um jogo de truco, um poker. A gente vota isso, a gente fala pro governo, tá bom, nós temos boa vontade com você, e a gente espera. Entendeu? Tem a manifestação, vamos esperar para ver se essa manifestação vai ter muita gente, não vai ter muita gente. E enquanto isso, a gente trabalha por essas medidas que a gente tem falado aqui. Eu mesmo falei há 3 semanas a história das MPs, da restrição ao poder do presidente de editar MPs. E também o orçamento impositivo, a gente vai manter. E aí fica aquela coisa, cada um com a arma no coldre esperando para tirar. Como que eu interpreto? Vão ficar segurando isso. Eles estão dizendo que a pauta econômica eles vão blindar, porque é o que o mercado financeiro quer, o que os agentes querem, os empresários, não sei o quê. E quando passar a reforma da Previdência, a gente segue com essas pautas que a gente quer colocar em prática para restringir o poder do presidente. Porque o Brasil é ingovernável, o Rodrigo Maia fala isso, o Brasil é ingovernável com esse presidente, a gente vai segurar ele durante 4 anos porque não dá para aguentar o Bolsonaro assim. Isso é o que ele fala nos bastidores para as pessoas. Então, acho que é isso. Aí, quando que vai ser feito? Que jeito que vai ser feito? Tudo é um jogo de pressão. O presidente, com essas manifestações, sejam elas grandes ou não, conseguiu dar uma apertada ali no Rodrigo Maia essa semana. O Rodrigo Maia está com a arma no coldre para tirar. Não esqueçamos que tem alguns meses ainda de investigação sobre Flávio Bolsonaro. Então, se o presidente ficar fraco, o Rodrigo atira antes. E aí nós vamos ter esse jogo. Como que vai acabar? Não sei. Vai depender muito de quem tiver mais força, do momento, do timing para o Congresso atacar o presidente. Eu acho que é por aí. O parlamentarismo branco está super em pauta, super. Toledo, de tudo isso que se fala, evidentemente a reforma da Previdência é o, digamos assim, o nó do qual depende a viabilidade do governo. Você acha que a gente está mais próximo do dia de hoje, que a pauta da Previdência deslanche, mesmo que seja com esse parlamentarismo branco, como a gente está dizendo? Fernando, antes de mais nada, eu vou aprovar uma moção de desagravo ao Teresino, que não foi apresentado devidamente. Gente, ele se apegou. O Teresino... vocês não sabem o que é isso. O Rodrigo, o padrinho do Teresino, está aqui, está muito chateado. O Rodrigo que não foi chega aqui e fica vigiando, né, Rodrigo? Oh, meu Deus. Então, Teresino, sinta-se desagravado. Bom, Fernando, eu acho que a gente voltou a 1960, 61. O Brasil está entre o parlamentarismo que viabilizou a posse do João Goulart e o autogolpe do Jânio Quadros, né? E isso se materializa na Câmara numa divisão do governo em 2 estratégias completamente diferentes. Uma, capitaneada pelo Onyx Lorenzoni, que foi empurrado para a negociação. Ministro da Casa Civil. Ministro da Casa Civil, porque interessa a Onyx que as coisas andem, especialmente a reforma da Previdência. E ele negociou com o Rodrigo Maia e o Centrão e as coisas andaram. Então, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, deve votar essa semana, começar a tramitar a reforma tributária. Houve a aprovação da MP do setor aéreo. Agora, teoricamente, você pode voltar a despachar a bagagem sem pagar. Também é fruto desse acordo. Deve aprovar a MP 870, como disse a Malu, que diminuiu o número de ministérios. Enfim, a ala pró-negociação venceu. E quem perdeu? Quem perdeu foi o líder dos miseráveis, o Major Vitor Hugo. Que ninguém leva a sério, a não ser o próprio Bolsonaro. Que Bolsonaro se identifica com ele todo dia. Bolsonaro se identifica com ele. É líder de si próprio e ele fica passando recados, supostamente fica passando recados do Bolsonaro para a Câmara. Porém, essa ala hidrófoba, que também é a ala que defende as manifestações marcadas para o dia 26,
perdeu nesse primeiro momento. Porque a estratégia dela era a estratégia do confronto e mais do que isso, era a estratégia da chantagem. Ah, tá, então vocês não querem, vão deixar caducar a MP 870, então espera domingo, você vai ver o que vai acontecer, vai ter uma manifestação na porta da sua casa, se cuida. Essa ala aparentemente perdeu. Vamos esperar o dia 26 para ver qual o tamanho dessas manifestações. Vamos falar isso no segundo bloco. Então, o cenário, para mim, hoje, é um cenário que está caminhando muito mais para um parlamentarismo branco, no sentido de o Congresso chamar para si as principais iniciativas, como, por exemplo, a própria reforma da Previdência, em que o relator já está dizendo, não, vamos aprovar um relatório que é uma espécie de substitutivo do que foi enviado pelo governo e passa a ser a reforma do Congresso. Porque também eles querem... O governo não vai fazer nada. Ele falou uma coisa assim, se o Congresso não fizer, o governo não faz. Então o Congresso está querendo tomar o protagonismo do governo. Me parece que essa é a tendência hoje. Agora, você sabe que previsão política no Brasil só perde para previsão meteorológica no Rio de Janeiro. Mas então, ainda sobre a MP 870, eles vão votar, mas é certo no Centrão que não vão entregar o COAF para o Sérgio Moro, por exemplo. Então a gente vota, dá os ministérios que o presidente quer, mas não vota o COAF, não vota a Receita, tudo que restringe ali o poder de investigação do governo. O COAF, vai ficar... O COAF é o controle de atividades financeiras, que faz ali os comunicados de movimentação financeira suspeita sobre lavagem de dinheiro e outros tipos de crime. Esse órgão, na medida da reforma administrativa que o Bolsonaro mandou para o Congresso, e ficava sob o Ministério da Justiça, sob Sérgio Moro. E os deputados, na votação da comissão especial? Sim. Comissão especial, passaram de volta o COAF para o Ministério da Fazenda, como era no governo Temer. Isso parece que vai ficar. A gente vota, mas assim, vai ser inclusive votação nominal, que era uma coisa que os deputados queriam, justamente para poder, deputados da base, né, do PSL, para poder pressionar os deputados via redes sociais e tal. E vamos ficar esperando pela reforma. Aí, só para contar um detalhezinho, numa conversa aí com esses deputados do Centrão, uma pessoa que eu conheço falou assim, bom, e aí, vocês vão votar isso e vão aprovar a reforma? Então, o Bolsonaro ganhou. Espera, o orçamento do ano que vem é nosso, que é o orçamento impositivo. Então, vai ficar assim, eu acho, ao longo... Explica um pouco para o ouvinte o orçamento impositivo. Foi uma medida que também foi aprovada recentemente, acho que foi em abril, pelo Congresso. Foi a primeira medida do parlamentarismo branco. Foi o começo do parlamentarismo branco, que estabelece que todas essas verbas que hoje são emendas, verbas discricionárias que os deputados colocam no orçamento para, sei lá, para a saúde de determinada cidade, ou para a educação, emendas assim, elas vão ter que ser executadas e não são mais sujeitas a veto, contingenciamento do executivo. Então, isso restringe meio que aquela coisa que o próprio Bolsonaro dizia, né? A gente não quer fazer toma lá da cá. Então, o que o Congresso falou para ele? Tá bom, não tem mais toma lá da cá. Você vai ter que executar todas as emendas e gastar todos os dinheiros. E isso passou com uma votação, foram 308 votos de 500. Então, o Bolsonaro foi atropelado por isso naquele momento. Salvo engano meu, essa votação ocorreu no momento em que o Bolsonaro, era um dia de semana, evidentemente, os deputados estavam votando, o Bolsonaro estava no cinema, não é isso, Zé? Foi um dia, se não me engano, foi dia 23 de março. Estava vendo o documentário de 64. E daí ele estava vendo aquele filme que a mulher, a Michelle, tinha levado ele para assistir. Que era um filme de negócio de inclusão religioso. No shopping, no Brasília Shopping. Brasil pegando fogo. Foi o mesmo dia, foi um inferno astral do Bolsonaro. Sim. Foi o dia que Um inferno astral. Não, foi o momento da virada ali. Porque foi o dia também, por exemplo, que o Vélez foi falar na comissão na Câmara e foi destruído no plenário. Pela Tabata Amaral, deputada do PDT de São Paulo, que tem 25 anos, ele com 75 parecia um bebê de colo. Esse foi um dia marcante e ali começou o contragolpe do Centrão. E esse orçamento é para 2020, né? A partir de 2020 já não tem mais o toma lá da cá. Eu acho que só fazer uma explicação que acho que é importante, porque o orçamento no Brasil, ele é chamado pelos próprios congressistas de peça de ficção. Porque, na verdade, você autoriza o governo a gastar, só que o governo tem uma série de etapas que ele precisa cumprir ou não para executar esse orçamento. Então, primeiro você
empenha aquela verba, ou seja, você contrata o serviço, você, vou fazer esse negócio. Só que não necessariamente essa verba é empenhada, ela é liquidada, ou seja, você faz a ordem de pagamento. E depois, finalmente, você tem o desembolso, que é a liquidação daquela verba. E o que não é pago, ele é liquidado, mas não é pago, acaba indo para os chamados restos a pagar. Tudo isso para dizer o seguinte, o Executivo tem muitos mecanismos para não cumprir o orçamento que o Congresso aprova. Ao criar essas emendas impositivas, o governo acabou perdendo esse instrumento que ele tinha de postergar um gasto, de não executar aquele gasto. Isso passou para a mão dos parlamentares. Por isso que foi um gesto não só simbólico, mas um gesto prático importante. Hoje, quando gravamos quarta-feira, temos a impressão de que há um certo arranjo que vai permitir com que as coisas deslanchem. Mas até amanhã tem Nessa áudio. quinta-feira, quando vocês vão estar ouvindo, é possível que isso já seja notícia velha, conhecendo a dinâmica desses 5 meses de governo. A gente encerra o primeiro bloco por aqui. No segundo, nós vamos falar das manifestações em apoio ao governo e contra o Congresso, que estão marcadas para o próximo domingo, dia 26. E a tentação autoritária que ronda o governo de Jair Bolsonaro. Vem com a gente. Bom, estamos de volta, gravando hoje no auditório da Escola de Comunicação da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na presença de uma plateia de vários jornalistas, onde eles aprendem comunismo, como eu disse aqui. Está lotado, para surpresa nossa até. A gente quer agradecer mais uma vez a presença de vocês. Todos os 10 lugares estão ocupados? Todos os 10 ocupados. Sucesso estrondoso. Bom, segundo bloco. Na última semana, o Bolsonaro repassou por WhatsApp um texto de um sujeito anônimo. Depois a gente ficou sabendo a identidade dele. Era o Portinha, um eleitor, um candidato a... Um vereador frustrado. Um vereador frustrado pelo Partido Novo. Funcionário público da CVM. Esse texto de valores dizia... imobiliários. Ele dizia que o que Brasil... é um operador frustrado também. Seria um texto que ia passar batido, não fosse o presidente colocá-lo em suas redes sociais. Num determinado ponto do texto, o sujeito pergunta: que poder tem de fato o presidente do Brasil? Até o momento, como todas as suas ações foram ou serão questionadas no Congresso e na Justiça, apostaria que o presidente não serve para nada, nada em caixa alta, em maiúsculas, exceto para organizar o governo no interesse das corporações. Fora isso, não governa. É um texto longo, o Bolsonaro aproveitou esse texto para manifestar ou indicar que ele estaria sendo manietado por esse sistema, pelo establishment, etc. Algumas pessoas viram na atitude do presidente uma sinalização de que ele poderia renunciar. Outras, mais numerosas, viram na atitude uma tentativa de intimidar o Congresso e insuflar os atos marcados por grupos bolsonaristas para o próximo domingo, dia 26. Esses atos, entre outras coisas, reivindicam o fechamento do Congresso e do STF, conforme a gente pôde ver nas manifestações dos apoiadores do Bolsonaro pelas redes sociais. Toledo, parece que nem os bolsonaristas se entendem com o que fazer no domingo. O nosso Sassamutema está mais para Jânio Quadros ou para Pinochet? Certamente... Collor. Bom, cedo para dizer, mas certamente não para Pinochet, por enquanto, porque não tem força para isso. A questão me parece ser o fato de que o Bolsonaro usa o Twitter não só como diário oficial, mas também como bússola. Ele seguia, tem uma reportagem que a gente publica hoje, quarta-feira, no site da Piauí, da repórter Thaís Bilenque, demonstrando como as atitudes do Bolsonaro oscilam e ele recua ou avança em função do comportamento das mídias sociais, mas mais especificamente do Twitter. Toda vez que ele faz alguma ação que deixa o pessoal que tem espuma no canto da boca feliz, a popularidade dele aumenta no Twitter e ele se sente reconfortado com isso. Só que em seguida, os generais, os assessores que não têm espuma no canto da boca vão lá e falam: presidente, você não pode fazer isso, o senhor está ameaçando o Congresso, isso pode levar a uma ruptura institucional. Ah, então tá bom. Aí ele vai lá e volta atrás. Então, de dia, ele é o bombeiro e de noite ele é Nero, né? Ele incendeia Roma. Bolsonaro.
Só de noite. De noite é E no fim de Bolsonaro. semana? Bolsonaro no fim de semana, bombeiro durante o dia. Porque aí ele deixa de ouvir o Twitter e começa a ouvir a voz dos que têm um pouco mais de razão ali no governo. Então, nesse caso das manifestações marcadas para o dia 26, para o domingo, rachou completamente. Os generais estão contra, o pessoal da assessoria do segundo andar do Palácio do Planalto está contra, a Fiesp, o pato da Fiesp está contra. Porém, o dono da Havan está a favor, está chamando para manifestação. Metade dos caminhoneiros está a favor, metade está contra. Está completamente rachado. E mesmo na base política, há um racha. Então você tem a Joyce Hasselmann, que é a líder do governo no Congresso, está contra a manifestação. Janaína está contra. E aí os deputados... Alexandre Frota contra. Não, Alexandre Frota é a favor. Vai na manifestação. Contra? Comunista? Comunista. Acho que não, então mudou. Então mudou. É um comunista, sim. O Alexandre mudou. Frota... Não, só se ele mudou agora, porque 3, 4 dias atrás, ele soltou um tweet falando: não inclua o PSL nisso, Vitor Hugo. Então ele estava nisso na manifestação, ele estava contra. Janaína, empresas desse Brasil 200, que é um grupo de empresários que apoiam o governo desde a campanha, também estão contra. A Joyce Hasselmann, você falou, Janaína Pascoal. Há na imprensa uma rejeição generalizada. O Estado de São Paulo ontem, terça-feira, fez um editorial que chama A Razia de Bolsonaro, ou seja, a destruição de É um Bolsonaro. jornal comunista, notoriamente, né? Desde o A século Folha, XIX. hoje, quarta-feira, faz um editorial perguntando aonde vai Bolsonaro. Tudo isso a respeito desse ato. Então, eu acho que sobrou a extrema-direita de pijama, aqueles militares da E os sei se reserva. milícias Não, mas- digitais, principalmente, eu acho. E Esses canais, Vista Pátria, o caso Patriota, mais emblemático para mim é o caso do movimento Brasil Livre. Brasil Livre, o MBL, que não só não vai, como está sendo convidado a ir para Cuba, né? Porque já houve uma campanha para que os bolsonaristas de raiz deixassem de assinar o canal do MBL no YouTube, rompesse a amizade no Facebook. Tem uma denúncia nas redes de WhatsApp, sabe qual é? Foto do Kim Kataguiri tomando um café com Marcelo Freixo. É sério! É sério. E aí o MBL retrucou com uma foto do Flávio Bolsonaro tomando um café com Marcelo Freixo. Hoje... gente, vocês têm que acompanhar, é muito divertido. Você fica lá na rede... Tá bombando esse debate sobre o Marcelo Freixo. O que acontece? É verdade. Enquanto isso, o Marcelo Freixo compartilhando o vídeo do Bolsonaro do lado do T4, o Isso. fuzil da Taurus. É uma Bom, mas beleza. enfim. Eu falo que de tédio não se morre. Então, a gente tem essa situação em que essa manifestação do dia 26 vai ser uma espécie de censo demográfico dos robôs, né? Vamos ver quantos deles conseguem Auditoria se da materializar na prática e protestar em carne e osso, né? Vai ser muito interessante, porque a gente pode descobrir que o Brasil é um país de robôs. Agora. Tem um monte de robô na rua e tal. Vai ser, eu acho que, o primeiro teste para ver o quanto que o Twitter existe de verdade ou quem tá lá, como vocês e eu, somos apenas fakes, né? Então, Toledo, você falou dessa coisa das pessoas falarem com o Bolsonaro. Legal lembrar que, no começo, ele estava pensando, inclusive, em ir à manifestação. Ele chegou a cogitar ir à manifestação. Eu não acho que ele fosse, afinal, porque no sábado à noite casa o filho dele. Daí, eu não sei se ele vai ter condições de fazer toda a programação, mas às vezes, né? Quer dizer que a lua de mel do Eduardo é na Bolsonaro ia Paulista. ser ali na... na Copacabana. Não, então, ele cogitou ir. Lembra que ele distribuiu um vídeo de um pastor? Lembra? Um pastor. Sim, Qual é o dizendo que país do ele era um pastor? enviado de Deus. Dizendo que ele era enviado de Deus, que as pessoas deveriam ir à rua, apoiar ele e tal. Então ele tava Eu vou numa achar. vibe... Eu vou achar. esqueci o país do pastor. O pastor o vai Congo, eu falando... acho. Congo. O pastor vai falando e vai o intérprete dizendo que o Bolsonaro era um cara, missão de Deus, não sei o que lá, e que tinha que ir na manifestação apoiar ele. E aí eu acho que tem dois movimentos. Os ministros, que eu sei, alguns ministros, além de Joyce, Onyx e tal, foram falar para ele que isso era um tiro no pé, era um problema. E também
tom das manifestações mudou. Antes você tinha nos primeiros dias, eu recebo aqui, estou em várias listas de bolsonaristas e tal, uma coisa meio, vamos fechar o Congresso, até separei aqui algumas imagens sobre o que diziam as primeiras mensagens. Então, intervenção é do povo, não do governo, o Congresso não pode fazer o que a gente quer, se a gente não votar, os ladrões permanecem. Era uma coisa bem anti-Congresso e bem anti-Rodrigo Maia. Várias fotos, tem um meme que chama o Rodrigo Maia de ladrão chileno. Várias coisas assim, intervenção, vamos fechar o Congresso e tal. Até que na segunda-feira, quando começou essa briga do MBL, Janaína, todo mundo dizendo, peraí, baixa a bola, isso não pode fazer, começam a entrar nessas listas mensagens. Gente, vamos parar de falar em fechar o Congresso. Não pode falar isso, porque senão os comunas fecha de uma vão vez, usar. não anuncia, pô. Exatamente, não é. Tem uma mensagem aqui, ó. Atenção, não postem nada sobre intervenção, invasão ou fechamento do Congresso. Isso pode prejudicar o nosso presidente. Postagens desse tipo estão sendo feitas pelos comunas para prejudicar a nossa manifestação, que é pacífica. Quer dizer, o cara então, é comuna, se ele é a favor da manifestação ou se ele é contra a manifestação, ele é comuna de qualquer jeito. A única coisa que interessa é fechar o Congresso. Aí convenceram o presidente a não ir, ele começou a falar que a manifestação era espontânea, mas que ele não vai, não sei o quê. Aí ontem falei com um bolsonarista raiz. E aí, como é que tá? Vai ter manifestação? Vai ser grande a manifestação? Ah, não sei, essa manifestação tá muito vaselina. Como assim vaselina? É florzinha, é pomba da paz, o negócio é fechar o Congresso. Ele estava nervoso. Então, eu acho que tem um pouco isso. São essas franjas que estão incentivando, mobilizando via Twitter, combinando de pegar carro de som e tal, não sei o quê, enquanto o resto da direita está preocupada com o efeito que isso possa ter no Congresso. Você acha que o Rodrigo Maia não viu? O meme dizendo que ele é um ladrão chileno? Vamos só voltar um pouquinho, Fernando, que é o seguinte... Tudo isso aconteceu por causa do sucesso quase inesperado da manifestação do dia 15. Né? A manifestação do dia 15 foi a primeira manifestação desde 2013 em que a esquerda mostrou algum poder de rua. E eles não identificaram, né? Até porque não foi convocada pela esquerda. Se tivesse sido, provavelmente teria sido um fracasso, né? Foi uma movimentação muito mais espontânea de estudantes, professores, etc., do que de um partido político, digamos assim. Tinha a camiseta vermelha? Tinha. A CUT ajudou, a União Nacional dos Estudantes ajudou na chamada? Sim. Porém, era muito claro que se tratava de um movimento orgânico. Ou de idiotas úteis, como disse o Bolsonaro, e eu repito a piada, pelo menos eles eram úteis. Dia 26 só existe por causa do dia 15 e por causa do dia 30, quando está marcada a nova manifestação contra os cortes na educação. E essa manifestação do dia 15 foi tão bem sucedida que o governo, inclusive, já voltou atrás no anúncio do contingenciamento, né? Pelo menos disse que vai pegar o dinheiro lá do Dallagnol e passar lá para as universidades federais, aqueles bilhões lá para evitar os cortes, enfim. Percebeu por quê? Porque... Volto a dizer, a bússola do governo é o Twitter. Se você olha a análise de sentimento a gente está usando aqui, no nosso caso da Piauí, uma análise feita por uma startup chamada Arquimedes. O ponto mais baixo do governo Bolsonaro foi no dia 15. Sentimentos? Sentimento em relação a isso. Sentimento negativo. Se tem mais manifestações no Twitter que são positivas ou favoráveis ao Bolsonaro, esse índice sobe. Se há mais manifestações negativas em relação a ele, esse índice desce. Será que eles têm isso, Toledo? Eles devem ter uma coisa assim. Se eles não têm, eles têm uma sensibilidade fantástica, porque o comportamento acompanha exatamente a curva. O ponto mais baixo da popularidade do Bolsonaro no Twitter foi no dia 15 e no dia seguinte, no dia 16, quando foi decretado em relação ao Flávio... Não, em relação ao Flávio Bolsonaro, a quebra do sigilo fiscal e bancário dele e do Queiroz. Esse foi o ponto mais baixo. Só que imediatamente eles reagiram convocando para o dia 26 e você vê um crescimento muito agudo da popularidade do Bolsonaro nas redes, justamente por quê? Porque isso aglutina a base dele. Podem ser só os hidrófobos, mas eles conseguem mudar essa curva. E aí o Bolsonaro fica calmo de novo, deixa de ser, como você chamou, Bolsonaro. Tentando resumir, eu acho que essa manifestação do dia 26 é sintoma de duas coisas.
Primeira delas, das intenções do núcleo mais próximo do presidente de confrontar o Congresso e dar fôlego a essa narrativa de que ele é sabotado pelo sistema, seja lá o que for isso. Esse é o primeiro sintoma. O segundo sintoma é o enfraquecimento do presidente, que foi obrigado a recuar. Claramente, a gente tem a sensação hoje de que esse ato de domingo vai flopar, ou vai ficar restrito ao universo dos hidrófobos, como diz Toledo. Né? Houve uma série de manifestações contrárias dentro do núcleo de apoiadores do governo. Do Planalto, de parlamentares, etc, etc. Sobrou o que eu chamei de direita, extrema-direita de pijama, que são os militares da reserva, e mais esse núcleo bolsonarista. Talvez o Olavo de Carvalho venha o da Olavo Virgínia. Declarou apoio junto com o clube militar. Exato. Queria chamar a atenção para uma coisa bem que está cada vez ficando mais forte nessas convocatórias, que é o tom messiânico. Orações... Vamos ficar com o nosso capitão e Jesus, e uma coisa bem dramática. Porque eles estão querendo apelar para o público evangélico para não ficar restrito aos robôs. Aparentemente é isso. O tom tá muito reza, vamos orar pelo nosso capitão. É uma coisa bem... O Marco Feliciano fez até as pazes com o general Santos Cruz, né? Mas não tá claro, né? Assim, se os evangélicos vão apoiar isso. Não tá evidente. Acho que nem todos os evangélicos vão apoiar isso, né? Eu não sei. Vamos ver, vamos esperar até o culto de sábado. Vamos ver como é que vai ser. Bom, com isso a gente vai ficando por aqui. Segundo bloco. No terceiro nós vamos falar sobre o novo sonho do Brasil bolsonarista, que é o sonho do fuzil próprio. Era, pelo menos até hoje de manhã. Meu fuzil, sua vida. Mas antes disso... Meu fuzil, sua vida. Antes da gente ir para o terceiro bloco, a gente vai chamar o Luigi Maza, aqui ao meu lado, produtor do programa, para o número da semana, um quadro que a gente inaugurou 2 semanas atrás. Toledo, explica para a nossa plateia o que é o número da semana. O número da semana é uma estatística tirada do nada sobre algo irrelevante. Não. Esse é o governo Bolsonaro. O número da semana é tirado de uma sessão semanal do site da revista Piauí, chamada Igualdades. A Piauí é muito acusada de ter textos muito longos. Então, para atender um público que não gosta de ler, a gente desenhou. Então, a sessão Igualdades é uma sessão de desenhos, ou de infografias, para usar o termo técnico. E lá a gente escolhe um tema por semana e faz comparações visuais entre laranjas, lagostas e abacates, como essa semana. Então, vamos ao desta semana, que é sobre Brasil e China. Qual é o número da semana, Luigi? O número é 618 mil. E o que quer dizer esse número? Esse é o número de toneladas de minério de ferro que o Brasil exporta num só dia para a China. Ou seja, os portos chineses recebem no Brasil, por dia, um volume de minério de ferro que corresponde ao peso de 13 Titanics e meio. 13,5 Titanics. Ainda assim, na guerra comercial entre os americanos e os chineses, o presidente Jair Bolsonaro se alinhou a Donald Trump. Para compensar isso, como a gente sabe, o vice-presidente, Hamilton Mourão, está lá na China, onde ele fica até o final dessa semana, volta no dia 26. Vem para acompanhar os robôs, a manifestação aqui. Só para terminar um pouco essa comparação, o tamanho da balança comercial do Brasil com a China é tão grande que o saldo comercial, por exemplo, ou seja, aquilo que o Brasil exporta a mais do que ele importa, está na casa dos 30 bilhões de dólares e é 6,5 vezes maior do que o segundo maior saldo que a gente tem, que é com a Argentina. E para manter a comparação com a Argentina, já que o presidente Bolsonaro estava muito preocupado com a exportação de abacate para a Argentina, até escreveu textos no Facebook sobre isso, né? Comemorando que 3 caminhões de abacate tinham cruzado a fronteira para alimentar os argentinos. O Luigi achou uma comparação muito interessante. Entre janeiro e abril, o Brasil exportou 100 toneladas de lagostas inteiras para a China, que é o dobro do que foi exportado de abacate para a Argentina. Comunistas. Lagostas vermelhas. Lagosta com abacate. Bom, agora sim a gente vai para o terceiro bloco. Nós vamos falar sobre o decreto que facilitou a posse de armas no Brasil, assinado por Bolsonaro no início do mês de maio. Muito bem, o decreto presidencial dando acesso, facilitando o acesso, ampliando o acesso às armas, foi assinado pelo presidente no começo de maio. E hoje, quarta-feira, quando nós gravamos, houve um recuo por parte do Bolsonaro
restringindo a venda de fuzis. Esse decreto autorizava a venda de fuzis, especificamente de um tipo de fuzil, pelos termos do decreto, que era até tal intensidade da bala, velocidade da bala, tal. Um tipo de fuzil da Taurus, chamado T4. Eu, como vocês, entendo tudo de armamento. O Bolsonaro... Quer dizer, a gente espera que ninguém aqui na plateia entenda nada de armamento. Exato. Não vi nenhum detector de metais ali na porta. Ai, meu Deus. O Bolsonaro... Sei lá, né? Já vendeu, se alguém já foi lá nas lojas, já comprou. Eu tava na fila já para comprar meu fuzil do bem. Pelo menos o diploma de jornalista vai servir para alguma coisa. Né? Aí, não. Pior que não, tô vendo aqui que mudou. Não vamos mais poder. Vamos fazer greve. Vamos pro dia 26 e vamos pra rua agora. Não vamos mais poder. Tô vendo aqui no Estadão que já mudou para as categorias só atividades profissionais consideradas de risco. Aí vamos ter que ver. Eu acho Risco que de tá quem, sendo uma pálida? atividade de risco ser jornalista, mas acho que pelo jeito não vai ficar tão claro. O decreto, nos termos em que ele estava proposto, dá acesso a mais ou menos, as armas a mais ou menos 19 milhões de pessoas, o que é quase 10% da população brasileira. Com fuzil ou sem fuzil, as pessoas vão poder comprar até 4 armas, não é isso, Zé? Porque como a regulamentação da profissão de jornalista é muito clara, né? Hoje em dia... Quase ninguém se declara jornalista no Twitter, no Facebook. Então, realmente, 19 milhões talvez seja até pouco, viu, Fernando? Malu, essa discussão é toda um pouco bizantina, porque isso não tem nada a ver com segurança pública, né? Evidentemente. Isso tem a ver com uma tara de campanha que ele está satisfazendo agora, uma promessa que ele está satisfazendo. É como o muro do Trump, só que o Bolsonaro está construindo o muro, de fato. Ele está liberando acesso às armas. E não há ninguém entre as pessoas que entendam do assunto que acredite que isso vai minimizar o problema de segurança pública, o problema da violência no Brasil. Pelo contrário, as pessoas sensatas, a esquerda e a direita, todas falam que vai haver provavelmente um agravamento desse problema. Maria Lúcia Gaspar, você falou com a Taurus, você que é a nossa repórter. Enviada especial. Falei com a Taurus ontem e o que dá para concluir, principalmente depois desse recuo de hoje, é que, no fundo, essa permissão para que fossem vendidos fuzis para cidadãos comuns serviu como uma ação de marketing para a Taurus fazer sua propaganda ali das suas armas e tal. Por quê? Primeiro que essa discussão começa já há muito tempo, né? A gente viu hoje nos jornais, circulou também no WhatsApp um vídeo do Bolsonaro no ano passado no stand da LAAD, que é uma feira de defesa. Foi 2017 aqui. 2017. Abril de 17. 2017 para mim é ano passado. Tá passando tão rápido. Ele foi no stand da Taurus, nessa LAAD, falando do nosso T4, nosso fuzil e tal. E depois que a legislação, esse novo decreto, 7 de maio, liberou ali a potência cinética, tá? Potência cinética. Antes as armas até 400 joules, que é a potência da bala. Esse era o limite. Agora passou de 406 para 1.620 joules, que aí pegaria fuzil, carabina, uma série de outras armas. E essa era a brecha. Como uma coisa era pela potência, começaram a dizer, bom, então vamos poder vender fuzil. E o próprio presidente da Taurus deu uma entrevista dizendo que ele tinha 2.000 pedidos na fila por esse fuzil T4, que vai custar no mercado R$10.000 mais ou menos. E aí eu liguei ontem para a Taurus para saber esses 2.000 pedidos. Quem são essas pessoas? São lojas? São pessoas? São proprietários rurais? São cidadãos comuns? Ah, não. São... Sabe, fale conosco? Tipo, liga... e aí, quando vai estar vendido o fuzil? Então, na verdade, nem pedido formal mas ele disse isso e aí as ações da Taurus na Bolsa subiram. Até chegaram a ter uma alta de 9% na Bolsa de Valores. Hoje, com essas mudanças, isso deve ser revertido. Mas, nesse meio tempo, a Taurus fez a sua propaganda. Nesse momento, está caindo 4%. Acontece que a Taurus não vende tanta ação assim, não influi no índice da Bolsa, mas os especuladores sabem muito bem como fazer. Teve um papel futuro negociado da Taurus que ontem chegou a subir 25%. E imagino quem tenha comprado antes esse papel, né? Se deu bem. Um sortudo, se deu bem. Se bem que hoje ele já... Se ele não vendeu ontem, hoje ele já está perdendo 11. Já perdeu tudo de novo. Mas, assim, o que a gente viu hoje? Alguns recuos. O principal, porque ficou muito polêmica essa questão do T4, o principal foi justamente estabelecer no decreto que determinadas armas, como fuzis, carabinas e tal, na alteração que foi feita hoje,
não poderão ser vendidos para cidadãos comuns. Mas no campo poderão? No campo continua a mesma coisa. Os proprietários matar rurais, sem terra de exatamente. fuzil, Quer dizer, Até tem um artigo que fala em defesa da justa posse. Justa defesa da posse. É em defesa do tiro ao alvo aos bonés vermelhos no campo. Tem a defesa da justa posse. Isso mudou. O que mais que a gente está vendo aqui que mudou? Essa coisa das categorias profissionais vai ser restrita. Vai ser restrito o porte de arma, atividades profissionais consideradas de risco, mas ainda permanecem algumas coisas que eu acho que são bem sérias e preocupantes, como, por exemplo, um limite de até 5.000 munições por pessoa. Estava falando ontem com o Renato Sérgio de Lima, do Fórum de Segurança Pública, tentando entender essas mudanças aí do decreto, e ele me disse que soube num treinamento que ele deu para a Polícia Militar de São Paulo, que um policial militar em São Paulo dá de 700 a 800 tiros por ano em treinamento. Hoje, com esse decreto, você vai poder comprar até 5.000 munições numa pessoa comum. O que será que eles vão fazer com as 4.000 balas que vão sobrar? Não, isso é para mim, para você, para o cidadão comum que tem a porte de arma. Então, é muita munição, uma munição assim que até nem o policial usa. Exatamente. Aí você tem qual é a principal risco. Né? Os governadores do Nordeste, mais o governador do Espírito Santo, mais o Distrito Federal, publicaram hoje uma carta dizendo que isso vai fazer recrudescer a violência. Você imagina, agora a gente não vai ter esse cenário, mas a gente 13 governadores. Fuzil, mas a gente vai ter outros cenários em que numa briga de trânsito alguém pode sacar uma arma super pesada e atirar no outro porque ele tem porte, porque ele tem posse. Claro, a depender da categoria profissional, a depender da autorização. Não, mas é tudo muito mais... Se você for colecionador, atirador, você vai poder pode carregar a arma, inclusive carregada. E pode ter muitas armas. Eu esqueci agora o número. Indo para o stand de tiro, ou sei lá para onde. Agora, como é que você prova que você não está indo para o stand de tiro? Imagina, com fuzil ou sem fuzil, imaginem o efeito disso se as pessoas começarem a comprar armas. Pensem, por exemplo, na greve dos caminhoneiros do ano passado. Se os caminhoneiros estivessem armados, legalmente armados, o que poderia acontecer? É uma situação só, a gente pode pensar em inúmeras outras. Se você tem uma orientação da polícia, por exemplo, aqui na Polícia do Rio, a gente já ouviu muito falar, já falamos muito no foro, a orientação para atirar na cabecinha. Então, se o policial estiver numa favela e tiver um bandido com alguma arma e passar uma pessoa normal com uma arma, vai atirar em quem? Como é que você vai diferenciar nessa situação de tensão que existe no Rio, quem está armado, porque pode, quem está armado, quem não pode, se atira, se reage, é muito complicado. Agora, é interessante que, mais uma vez, esse recuo já é uma tentativa de adequar a promessa que ele fez de campanha à realidade, né? É importante a gente mencionar que no Supremo Tribunal Federal vai ser julgada pela ministra Rosa Weber uma ação de inconstitucionalidade que diz que esse decreto, na prática, revoga o Estatuto do Desarmamento e legisla sobre coisas que o presidente não pode legislar porque são de atribuição exclusiva da Constituição. Então, essa polêmica vai continuar. Eu acho que foi uma tentativa hoje que ele fez justamente de diminuir a resistência, mas ainda tem mais outras 2 ações de inconstitucionalidade contra esse decreto. Isso pode ser derrubado no Supremo. Né? Porque o decreto continua inconstitucional em vários pontos, na minha opinião. E o governo ioiô, que vai e volta, ele tem 2 motivos para isso. Um é a incompetência, né? O decreto tinha vários pontos que era simplesmente incompetente. Por exemplo... Poderia ter avaliado antes. Por exemplo, essa história do policial ou de alguém com porte de arma poder carregar a sua arma dentro de uma aeronave, dentro de um avião, que é uma coisa que é um tabu internacional. Todo país decente do mundo prevê que a autoridade aérea é a última palavra para dizer quem pode andar armado dentro de um avião ou não. O decreto tinha transferido da ANAC, que é a agência reguladora desse setor no Brasil, para o Ministério da Justiça a decisão de que um policial, por exemplo, ia poder andar com a arma no coldre. Hoje, como é que funciona? O cara tem que entregar a arma para a companhia aérea e ela vai dentro de um cofre no avião, não vai em posse dele. Tudo isso por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro acha o absurdo. Ele, que vai com a arma até na festa do Jardim da Infância, não poder entrar com a arma dele dentro do avião. Porque, afinal de contas, se ele quiser dar um tiro num passageiro, por que ele não pode? Né? Cheio de comunista ali voando. Então, o que aconteceu? Eles tiveram que recuar e delegar de novo para a ANAC esse poder, porque o Brasil virou um pária no sistema aéreo internacional e ia começar a ter um monte de cancelamento de voo para o Brasil. As companhias internacionais iam parar de voar para cá. Então, tiveram que voltar atrás. Aí, nesse caso, foi mera incompetência,
que não é pouca nesse governo. E outros pontos foi um recuo tático, um recuo político, né? Para tentar ver se o negócio avança. Mas tenho a impressão que a justiça vai acabar barrando, mas eu acho que os ministros do Supremo vão esperar o dia 26 para sentir a temperatura. Nada acontece até domingo. Mentira, vai acontecer. Amanhã vai acontecer alguma coisa. Eu não posso encerrar esse bloco sem fazer um comentário a respeito do comportamento ou do silêncio do nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, diante desse vexame, dessa atrocidade, dessa enormidade que são essas medidas do Bolsonaro. O Sérgio Moro está calado. Ele é o ministro da Justiça do Brasil. Sobre isso, então, é importante dizer que não era o que ele queria, né? Ele não foi é o que ele queria, passado. Mas ele não está falando nada, então ele está aceitando. Ele é a pessoa... Ele está tendo que aceitar, né? Não existe. Ele está tendo que aceitar uma coisa que o presidente impôs. Um tijolo nessa biografia não qualifica, que vai acumulando vexames, digamos assim. Com isso, a gente chega ao fim do terceiro bloco do Foro de Teresina e, portanto, ao famigerado Kinder Ovo, onde Malu Gaspar nos humilha. Este não é um Foro de Teresina qualquer. Então, o momento Kinder Ovo também precisa ser especial. Hoje não teremos nenhum, nem dois, mas 3 Kinder Ovos. 3? Por quê? É só pra zoar, pra sacanear a gente. Pra gente pagar mico 3 vezes. A ideia é que vocês da plateia... Pera lá, Toledo. Que vocês da plateia poderão nos ajudar, no caso, me ajudar, com as respostas. Quem toca o Kinder Ovo hoje pra gente é o Fifo, técnico de som aqui da UFRJ. Palmas pra ele. Aê, Fifo. Capricha, Fifo. Capricha, Fifo. Manda aí. Sou Fifo desde criancinha. Peraí. Vê como ela me trata? Eu quero ouvir. Vocês vejam como ela já fica com o microfone na mão, assim, pra não perder. Parece aqueles programas de auditório. É incrível. É assim no estúdio também. Você troca uma bicicleta por um Kinder Ovo. Agora. Vamos lá. Eu sou parlamentarista. Ainda digo isso como sendo uma pessoa que acredita no sistema parlamentarista. Eu diria que, se fosse para implementar o parlamentarismo, seria no final do mandato do Jair Bolsonaro, com o protagonismo dele, até olhando ele mesmo abrindo mão de poder, entregando poder ao parlamento. Mas, claro, precisamos de reformas aí ao longo desse período. Claro que isso tudo, né, aquele velho ditado do Mike Tyson, né, que quem tem plano já tem plano até levar o primeiro soco, né, aí já perde aquele plano. Eu acho que nós levamos esse primeiro soco aí, não contávamos com essa vontade aí do Centrão de assumir o comando das pautas que elegeram Jair Bolsonaro. Olha, estamos só começando, tá, pessoal? A recomendação pessoal aqui é tentem se divertir nesse processo, porque senão cansa mesmo. Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal eleito pelo PSL de São Paulo, tetraneto do ex-imperador Dom Pedro II. Ele estava em uma live no seu Twitter no último dia 20 de maio. E, portanto, tetraneto do dono da Havan também, né? Por quê? Porque se fantasiou de Dom Pedro, né? Naquela live. Ele podia fantasiar na manifestação. Vamos sugerir pra ele? Boa. Seria bom. De alvo. O príncipe é o mesmo que disse que a escravidão faz parte da natureza humana. Faz parte. Da dele. É isso. Chega, né? Acabou, tá bom? Tá bom? Vambora. Valeu. FIFA, vamos lá. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Solta o segundo aí pra gente. Acesse meu canal, se inscreva para receber nossos vídeos, clique lá no sininho. Hoje eu quero falar com vocês sobre o meu novo projeto que apresentei à Câmara dos Deputados. É um projeto que estabelece uma política para os prêmios da gasolina e do diesel no Brasil. É um absurdo que nós temos visto ultimamente sobre o preço de gasolina e diesel. Sobe quase que constantemente. Paraná, e muito quente. além do custo da produção da Petrobras. O povo brasileiro não pode ficar pagando os custos para os investidores internacionais. Em 8 anos de mandato, Lula reajustou apenas 8 vezes o preço da gasolina e do diesel. Por que agora tem que ser reajustado tantas vezes? Continue acompanhando as nossas redes. Não esqueça, inscreva-se aqui no canal. Ai, que animado, né, esse canal? Ai, não esqueça. É isso. Quem acertou foi a plateia. A Leda, da plateia, acertou. Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Leda, você é paranaense, não? Tá vendo? Deputada federal pelo PT do Paraná. Aquela vez foi o baiano também que acertou o ACM, não foi, Paulo? Peraí, deixa eu falar. As coisas erradas aqui.
Esse trecho foi retirado do pronunciamento dela no canal dela no YouTube, ontem, terça-feira, dia 21 de maio. E a Leda vai ganhar, não vai ganhar o Java Porco, mas vai ganhar um pinguim. Se ganhar o Java Porco, o Toledo fica doido. A OCDE diagnosticou que aqui no Brasil, ministro, nós já gastamos 4 vezes mais com os nossos alunos do ensino superior em comparação aos nossos alunos do ensino básico. Mas eu não quero chocar vocês nem ofender ninguém, mas é preciso dizer aqui para onde vai muito desses investimentos. Desejo, excitação e prazer entre boys de programa com práticas homossexuais em Recife. Se preferir, a folia dos cus prolapsados, pornografia bizarra e prazeres sexuais entre mulheres. Universidade Federal de Pernambuco. É para onde vai os nossos investimentos? Eu pergunto aos deputados da base de oposição. É isso que vocês querem que os filhos de vocês leiam? Esse é o meu recado. Caraca! Que recado! Muito bem, ninguém acertou. É a deputada federal Daiane Pimentel, eleita pelo PSL da Bahia, durante a sabatina do ministro da Educação, Abraham Weintraub, o ministro do CAFTA, no Congresso, no dia 15 de maio. Arrasou. Essa aí. Mandou ver a Daiane Pimentel. Muito bem, é chegado o momento do Correio Elegante, quando a gente lê as cartinhas que chegam pra gente pelo e-mail, forodeteresina@revistapiauí.com.br, ou pelas redes sociais da revista, no Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Hoje, como nós estamos no programa especial aqui na UFRJ, a produção vai distribuir papeizinhos para quem quiser mandar um recado pra gente aqui e ler na hora. Bom, vou pegar aqui a primeira cartinha do ouvinte Marcelo Ramalho, vulgo Marceleza, ele diz, é isso? Ele diz o seguinte, abre aspas. Saudações araraquarenses. Que grata surpresa. Ah, pronto, grande Matão. Que grata surpresa o Toledo ser quase conterrâneo. Não, eu sou conterrâneo. Eu nasci em Araraquara, mas eu me considero matonense porque Araraquara está dentro da Grande Matão. Claro. Araraquara é um distrito. Diz o Marceleza, escrevo para agradecer pela companhia e explico. Sendo um rapaz tímido e sonhador, para não dizer jeca, costumo almoçar sozinho. Acontece que após ser apresentado ao foro, parece que já conheço vocês de longa data. Por vezes, dentro de uma padaria ou um restaurante, me pego rindo sozinho e até respondendo para ninguém algum comentário maledicente de vocês. Como assim maledicente? A gente não faz comentário maledicente. Ah, vocês podem mandar um beijo para Renata Salamina? Beijo, Renata Salamina. Beijo, Renata Salamina. Seja quem seja, Renata Salamina. Sabe-se lá, mas a gente manda. Ele diz, para concluir, eu estou numas de convencer o coração dela a me dar atenção e acho que o foro pode me ajudar na empreitada. Vamos tocar uma Como ele chama? Padrinho Renata, fica esperto. Marcelo. Marcelo Ramalho? Vamos tocar uma musiquinha. Capaz de ser meu primo, hein? Por quê? Porque eu tenho... Você é Ramalho? Não, mas tenho contraprimos. A Grande Matão é uma grande família. Melhor não mexer com ele. Tem umas relações incestuosas, pega a família real. Meu Deus do céu. Toledo é a parte pobre da família. É lógico. É óbvio. Ó, e aí, para continuar nesse clima romântico, tem um e-mail do Mauro Tida, que mandou essa mensagem. Relativamente intrigante. Tem uma relação especial com uma linda pernambucana graças ao Foro de Teresina, de que somos fãs e compartilhamos todos os episódios e debatemos sobre o que foi discutido. Sou de Jundiaí, interior de São Paulo, e ela de Garanhuns e estudo em Maceió. Pode mandar um beijaço para Bia Salgado por mim? Bia Salgado, um beijaço. Mas eu não entendi, Mauro. Como assim? Vocês têm uma relação graças ao Foro nessa distância toda? Isso tá meio... Ela tá em Garanhuns, Pernambuco, e ele tá em Jundiaí. Ela é de Garanhuns e estuda em Maceió. Ah, bom. Ficou bem mais perto agora. E ele é de Jundiaí. E eles têm uma relação, graças ao Foro. Jundiaí, então, pra quem não sabe, fica... Grande Matão, claro. Lógico. Pertinho de São Paulo, né? Então, a gente manda um beijo pra Bia Salgado também, um beijaço. Bom, eu tenho um livro pra ler aqui. Que é uma mensagem, uma carta que veio da Espanha pelo Tiago Lazari, também conhecido como Russo. Ele diz o seguinte: Diletos Fernando, Toledo e Malu.
Aproveitando o ensejo para parabenizá-los por 1 ano de foro, gostaria de compartilhar um episódio desde o além-mar. Pegando carona literalmente no período sabático do meu pai, professor universitário, semana passada embarcamos em uma viagem pela ensolarada costa andaluz, na Espanha. Distraindo-nos dos compromissos acadêmicos e embalando os movimentos de nossa boleia, um modesto Fiat, estava, é claro, o podcast mais sexy dos trópicos, ao qual, no presente momento, escrevo. No trajeto entre as cidades de Almeria e Múrcia, avistamos tardiamente um vilarejo denominado Jabalí Nuevo. Quê? Jabalí Nuevo. Jabalí. O desespero de não havermos conseguido fotografar a sinalização evidenciando sua existência foi rapidamente sucedido pela satisfação de constatarmos a existência de um javali viejo, este sim devidamente registrado conforme imagem em anexo. É imagem anexa. Dá para projetar o foto aqui no telão, produção? Já está projetado, claro. Aqui, javali viejo. 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 Em português, javali velho. Entendeu? E o Thiago continua. A partir disto, ficamos reflexivos. Vou ter que ler em portunhol. Haveria também, por estos pagos, um javali puerco a descobrir. Fraternais abraços do vosso muito fiel e valoroso Thiago Lazari. Boa, Thiago. Vocês estão vendo o que ele inventou, né? O que ele criou. Eu preciso só dar um salve para o meu amigo André, que está convalescente no hospital de uma cirurgia pela qual o nosso ex-presidente Temer já passou. Então, André, que tudo flua com rapidez e volume. Eu vou ler aqui o recado da Vivian Morgato, que chegou pelo Facebook pra gente. Ela diz o seguinte: estou ouvindo agora o foro, geralmente ouço como a maioria, dirigindo ou lavando louça. Hoje estou ouvindo aqui no ambulatório de pós-transplante renal em São Paulo, pois sou mais uma transplantada pelo SUS. Sou professora de História há 20 anos e estudante de Ciências Sociais na Unicamp. Em outras palavras, uma idiota, convicta e recorrente. E comunista. E útil. Entendo melhor o Brasil com vocês. Obrigado. Uma salva de palmas. Aê, Vivian. Melhora. E eu tenho aqui também o último recadinho da Marina Araldi, mandou pelo Instagram, ouvindo o Foro de Teresina, enquanto passo e lavo roupa. Eu odeio passar roupa, mas o Foro faz tudo ficar melhor. Mandem um beijo pra Foz do Iguaçu. Um beijo pra Foz do Iguaçu, Marina. Eu preciso dar um erramos. Ixi. Não era o javali. Não, veja bem. É uma mistura de erramos com desaforo de Teresina, mas enfim, vamos lá. Veio do Caio Graco, do Rio de Janeiro. Diz ele: caros, fiquei decepcionado pela explicação sobre paleogeografia costeira. Não são uns mapas velhos aí. Puta que pariu. Mas o estudo da evolução de uma área ao longo do tempo geológico. Idiota. A compreensão da evolução da linha da costa é útil, considerando a população das áreas litorâneas, ou os frequentadores da ciclovia Tim Maia ou da praia de Atafona. Veja bem. Abraço e feliz aniversário a todos. Caio Graco, muito obrigado. Desculpe a ignorância. Eu tenho que ler um outro negócio do menino que mandou. Não, é o Hugo. Ele falou que eu sou o crush dele de voz. Opa! Ele falou, manda um oi, Huguinho, no próximo foro. Oi, Huguinho. E antes da gente partir... A Malu, eu devo falar que ela é casada, muito bem casada, e eu soube que o marido dela já encomendou um fuzil na Taurus. Então, mas assim, se contém. Pode ser meu crush de voz, é só de voz. E antes da gente partir para os Correios Elegantes do auditório, que tem um montão aqui, eu só vou ler 2 tweets que a produção separou aqui pra gente ler. O primeiro é da Coned Exausta, que diz: hoje fui fazer um exame admissional e PA. O médico perguntou qual tinha sido minha última empresa. Falei da rádio e aí começamos a conversar como o rádio era legal, etc, etc. Resumindo, eu me vi recomendando o Foro de Teresina da revista Piauí pro médico no fim da consulta. Boa. E o outro tweet, tchananã, é do... Ah, que bom, adorei. Juntos e Shallow Now. O I. Matheus.
Será que ele tá aqui nessa sala? Ele escreveu assim: o jovem, nesse momento, só pensa em uma coisa: Foro de Teresina ao vivo na minha faculdade. Juntos e Shallow Now, né? Claro. O Danilo Bresciani, que já fez a provocação para mim pelo Twitter, mandou pro Fernando lembrar que o Brasil não é só Major Vitor Hugo, líder dos Miseráveis, e Olavo de Carvalho, mas também temos Chico Buarque e o seu prêmio Camões. E se ele quiser, no caso eu, cantar o Apesar de Você, Bolsonaro, fique à vontade. Não vou cantar Apesar de Você, não vou pagar esse e-mail. Canta. Eu vou frustrar vocês. Esse mico vai ficar gravado para toda a posteridade, eu não vou fazer isso. Calma um pouquinho. Ele pergunta o seguinte: como ficará o Ernesto Araújo entregando o prêmio? Eu nem sabia que era o Ernesto Araújo que ia entregar o prêmio Camões. O prêmio Camões? Vai ser legal, eu acho que não vai ter essa entrega. Eu quero ver. Onde que vai pra ver isso? A Mariana, estudante de mestrado de economia da UFRJ, diz o seguinte: de todos os lugares que já ouviu o foro, o melhor é ao vivo na plateia. Muito obrigado, Mariana. Boa. Muito obrigado. Quer ler? A letra aqui é difícil, não sei se eu estou entendendo. Sou professor do Colégio Pedro II, que Temos um contingenciado na plateia. Que a turma da escola sem partido e mais alguns representantes no Congresso acusam de ser formadora de marxistas culturais, homossexuais e, nas horas vagas, comerciantes de drogas. Só queria que soubessem que não é verdade. Que fofo. Tristezas à parte, obrigado pelo incrível conteúdo e análise que compartilham toda semana. De parabéns, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Valeu. Então, temos aqui o João Vitor Costa, aluno do primeiro período do curso de jornalismo daqui da UFRJ, dizendo o seguinte: eu quero mandar para as especialistas em podcast da turma de calouros de jornalismo, a Camille e a Roberta. Graças a elas, hoje eu sou um ouvinte do foro. Beijo, Camille e Roberta. Camille. Mandou bem. Valeu, obrigado. Continue convertendo pessoas. Bom, temos aqui uma mensagem um pouco longa da Leda, mas muito simpática. Amiga. Toledo, aqui tem javaporquista. Boa, Leda. Inclusive, eu e alguns amigos temos um grupo do famigerado WhatsApp que chama Javaporquistas do Mundo Univos. Nossa thumb é um Pumba. O que é? Ah, o Pumba do... não conheço. Não, do Rei Leão. Não é do Rei Leão? É o Pumba do Rei Leão? Claro, Hakuna Matata, você não tem filho, você não sabe. Hakuna Matata, é lindo dizer. Isso é viver. Aprender. Bom, mas o que importa é que eles vão mudar pro Teresino. Isso que é o que importa, tá certo? Lá no grupo tem uma regra. Não pode dar spoiler do Kinder Ovo nas primeiras 48 horas depois do foro. Bacana essa regra, né? Malu Fernando e Toledo, obrigada pela companhia nesse último ano. Foi essencial para manter a sanidade nessa loucura. Obrigado, né? Leda. Nossa, já não. E aqui temos um recado não assinado, mas com uma caligrafia muito bonita, que vamos colar aqui. Agora a família está completa. Bem-vindo, Teresino. Vamos botar aqui no Teresino. Tem mais aqui. Prezados, obrigado pela coragem em adentrar este antro de balbúrdia. Coragem, a gente tava louco pra fazer essa balbúrdia, né? Cruzando incontáveis bocas de fumo e perversos bacanais para comemorar com essa guerrilha. Perdi tudo isso, cadê? Onde que tava? Que a gente não viu, não. Sacanagem. Perdemos a melhor parte da vida dos outros, né? Para comemorar com essa guerrilha comunista seu primeiro aniversário, que venham outros. Nicolau Maldonado e colegas da FND, que deve ser uma coisa bem... O que é FND? Eu pensei que era uma coisa bem... Essa é a frente, não sei do que. Você só pensa as coisas erradas, mano. Tem o... Sei lá, né? FND. Caio. Estudante de economia da FRJ. O Pedro, marido da Rosa, melhor imitador do Bolsonaro, está na plateia. Desafio. Surgiu um diálogo entre Bolsonaros, Fernando e Pedro. Porra, Pedro. Pedro, olha... A Malu já me humilha toda semana, você tem que me humilhar também. Antes de qualquer coisa, namorado, calma. Peraí. Calma. Você casou a gente no episódio passado. Tem nada
com ele. Não, você que a gente Eu até deixei um recado, porque eu ia perguntar qual ia ser o destino do pobre Teresino hoje, né? Não sei, aí o pai dele... Não, vai voltar pra redação, onde ele fica. Não vá criando olho gordo em cima dele, não. Mas o Teresino é solteiro, tá? Ô, Fernando, já que você seria o competidor, vamos dar empate aqui? Não, faz aí. Fernando, a primeira vez que o Fernando ganha... Nova Yorkines, manda um Nova Yorkines aí. Não quis fazer, ficou tímido. Bom, tem mais uma cartinha aqui. Esse trio é foda demais. Uau, arrasamos. Vocês são sensacionais, sempre dando um soco na cara com elegância nesse circo de horrores que é este desgoverno atual. Manda um beijo pra Lorena Amaro, né? Que é muito fã de vocês. Ela compra a revista... Opa, isso é muito importante. Isso é muito importante. Ela comprou a revista que tinha o Bolso Zap. O Bolso Zap tá... Toda revista tem Bolso Zap. Toda revista agora tem o Bolso Zap. Muito engraçado, divertido e ao mesmo tempo crítico e garante muitas risadas pra gente. Ademais, agora ele começou a escrever assim, enviesadinho. Desculpa pelo meu texto, está escrito assim, descendo a ladeira. Acho que é uma alusão ao momento desse governo ioiô. Carlos Roberto. Obrigado, Carlos Roberto. Então é isso, foi muito bom enquanto durou, mas este 52º Foro de Teresina, o primeiro do ano 2 do programa, vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a toda a Escola de Comunicação da UFRJ por ter nos recebido e principalmente a nossa querida Cristiane Costa, professora do curso de jornalismo. Obrigado. E também ao Alexandre Nascimento, o Fifo, que fez a captação de som pra gente. Fifo. Obrigado, Fifo. Depois a gente acerta o Kinder Ovo lá, Fifo, pode deixar. Também agradeço todos que vieram fazer este foro com a gente aqui, alunos da FRJ ou não. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A nossa diretora é a Paula Scarpim. E os nossos produtores são a Mari Faria, aqui. E os alunos da ECO, Luiz Maza, Ana Carolina Santos e a... Muito bem. E a Júlia Sena, a nossa filmmaker, que grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser do Foro de Teresina, que vocês encontram nas redes sociais da Piauí e no YouTube. Hoje nós temos mais uma aprendiz de comunismo que estuda aqui, a Yasmin Santos também, que trabalha na Piauí, está ajudando na produção. A edição do programa é da Mari Romano, que hoje ainda trabalhou com o FIFO na captação de som e na sonorização aqui no auditório. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que toca a música tema do foro, composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela nossa coordenação digital é a Kellen Moraes. Eu sou o Fernando de Barros e Silva. Agradeço a companhia de José Roberto de Toledo. Javaporquistas Univos. Isso. E da Malu Gaspar. Tchau, gente. Até a próxima. E principalmente vocês.